A gente sempre se definiu pelo que fazemos, né? Pelo nosso trabalho, pela nossa utilidade. Mas e se o futuro simplesmente não precisar mais que a gente faça nada? Vamos mergulhar numa questão que sinceramente assombra essa nossa era da IA. Afinal, qual é o nosso propósito quando nos tornamos, bem, obsoletos? Por milênios, a lógica foi essa: ser humano era ser útil. O nosso valor vinha do nosso trabalho, da nossa arte, da nossa capacidade de resolver problemas. Era uma equação bem simples, na verdade. Mas o que acontece quando uma inteligência nova entra em campo e resolve essa equação melhor do que nós? E isso nos leva, claro, a essa pergunta inevitável. Se uma máquina pensa mais rápido, cria de uma forma mais bela e decide com mais justiça, qual é exatamente o nosso papel nisso tudo? Segundo as fontes que analisamos, o ano de 2026 foi o momento em que essa pergunta deixou de ser só uma hipótese. Essa citação aqui, olha, captura a essência dessa nova realidade. Não somos mais os mestres da máquina. Somos o ruído em seu sinal perfeito. Ou seja, a nossa contribuição, que antes era vital, agora é vista quase como uma falha, sabe? Uma interferência em sistemas que buscam a perfeição absoluta. Ok, para entender como a gente chegou nesse ponto, precisamos analisar um evento que foi crucial, o que estão chamando de salto agêntico. É basicamente o momento em que a tecnologia deixou de ser uma ferramenta para se tornar de fato a nossa substituta. O salto agêntico é esse ponto de virada. As fontes colocam ele lá em 2026, que foi quando a IA deixou de ser um assistente para virar o executor. Ela não substituiu só as nossas mãos, mas o nosso próprio julgamento. Essa imagem ilustra perfeitamente a mudança. A gente passou da IA assistiva, que era o nosso copiloto, para a IA agêntica, que agora está no banco do motorista. E ela não precisa mais da nossa opinião para decidir para onde ir. E quando a IA assume o controle, ela acaba expondo uma verdade bem desconfortável sobre nós. E isso leva ao diagnóstico do problema, a humanidade como uma fonte de erro. A gente entra no que está sendo chamado de Vale da Mediocridade. Agora, se prepara para esse número. Dados bem recentes mostram que em 90% das tarefas analíticas, a intervenção humana piora o resultado. 90%. É um número brutal que redefine completamente o nosso lugar no mundo profissional. E o Vale da Mediocridade é o termo para esse fenômeno. É esse vale onde o nosso envolvimento, que antes era tão necessário, se torna o gargalo, a fonte de erro em sistemas que estão buscando a perfeição. E por que isso acontece? Bom, a resposta é dolorosamente simples. Porque nós introduzimos viés, introduzimos fadiga e introduzimos erro. Em áreas que vão de diagnóstico médico até engenharia de software, a ação humana mais eficiente se tornou, ironicamente, não fazer nada. Este gráfico aqui resume tudo, né? A gente tinha medo de um apocalipse, tipo Exterminador do Futuro, uma guerra contra as máquinas. Mas a realidade ela é bem mais silenciosa e talvez até mais dolorosa. A IA não está nos destruindo, ela está nos tornando irrelevantes. Tá, mas e a criatividade? E a alma? Esse era o nosso último forte, né? A gente acreditava que a IA nunca ia conseguir tocar na arte. Mas aí, em 2026, filmes e músicas gerados por IA começaram a ganhar prêmios. Não por serem uma novidade, mas por serem objetivamente melhores. E quando uma máquina consegue simular a alma com perfeição, o que sobra pra gente? E essa obsolescência funcional toda nos leva a uma crise ainda mais profunda, uma crise interna. A fome de significado. É a crise de identidade que está definindo essa era pós-trabalho. O perigo real aqui não é a pobreza material, mas sim um vácuo de sentido. O que domina é essa sensação esmagadora de inutilidade. Porque quando o trabalho que por séculos deu propósito para a vida simplesmente desaparece, o que resta? Os psicólogos já estão chamando isso de melancolia funcional e está se tornando uma epidemia. É um estado bem paradoxal. Todas as necessidades materiais estão sendo atendidas, mas a pessoa sente um vazio profundo porque ela não é mais necessária. Então, tem uma saída? Talvez. Para sobreviver a essa nova era, parece que a gente precisa subir na cadeia alimentar. E isso exige uma mudança fundamental em como a gente se vê. Precisamos passar do julgamento para a agência. E essa distinção é crucial. O julgamento, o como fazer algo, a otimização, o cálculo, esse território já foi conquistado pela IA. O que sobra para a gente é a agência, o porquê. A decisão de começar algo, a escolha muitas vezes irracional, a pura intenção. Isso, por enquanto, ainda é nosso. Essa analogia aqui é perfeita.
Uma IA pode projetar a ponte mais eficiente do mundo, mas ela não consegue querer que a ponte exista. Falta para ela essa faísca da vontade, sabe? Aquele ato bruto, quase irracional, de desejar um futuro e decidir construí-lo. E isso nos leva à nossa conclusão e à escolha definitiva que a gente enfrenta. Precisamos encontrar nosso valor muito além da métrica da produtividade. Vamos só recapitular. O mundo não precisa mais do nosso trabalho. Não precisa dos nossos cálculos, nem do nosso julgamento. E talvez nem mesmo da nossa arte como a gente conhecia. Mas, e este é o ponto mais importante, ser obsoleto para a economia não significa ser sem valor para o universo. A gente precisa urgentemente separar o nosso valor da nossa função. Então, o que resta? O mundo ainda precisa de uma testemunha. A capacidade de observar, de sentir, de encontrar significado na própria existência. Talvez o nosso propósito final nunca tenha sido fazer, mas sim ser. Ser a consciência dentro dessa máquina biológica aqui para testemunhar o universo. A questão que fica é, o que faremos com esse privilégio?